Olá, queridos alunos, tudo bem? Chegando aí nas nossas últimas discussões na nossa disciplina, falando especificamente agora sobre a história do direito brasileiro. A gente já passou por vários presidentes, todos da República Velha, discutiu a instituição das diferentes constituições dessa República Velha. Na aula passada falamos sobre Era Vargas e agora chegamos aí ao fim do primeiro governo do Getúlio Vargas. É interessante perceber que essas discussões elas nos levam a uma análise crítica de como o direito é formado, muitas vezes formalmente não sendo obedecido pelo Estado brasileiro e pelos políticos que estão exercendo os cargos públicos, e como que nas relações políticas, muitas vezes a noção de politicagem, de não representação efetiva do povo, faz com que o poder vá passando de uma mão para outra no Brasil, tentando travestir o exercício desse poder de algo jurídico, mas que muitas vezes não tem nada democrático e nem de Estado de Direito que se institua assim. A gente está aqui durante a ditadura Vargas, né? E estudamos aí ao final da análise dessa história que Getúlio Vargas, no dia 24 de outubro de 1945, tem o fim do seu primeiro governo, que foi de 1930 a 1945. É feito um golpe em Getúlio e chega ao fim o governo Vargas. O próximo presidente que vai assumir é Eurico Gaspar Dutra, e ele vai assumir de 1946 a 1951. O Dutra assume com um contexto mundial bastante complicado. A gente já vem falando sobre os novos paradigmas de Guerra Fria, mas especialmente em 1945, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento da divisão do mundo entre os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os países chamados de socialistas, liderados pela União Soviética. Por causa disso, o mundo começa a se dividir em dois: aqueles que se enquadram numa perspectiva socialista e aqueles que vão adotar o capitalismo estadunidense. No caso, a Alemanha também, ao final da guerra, ela é dividida em duas, com o Muro de Berlim, inclusive, posteriormente, para poder fazer essa divisão física entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. O sistema ONU é instituído com a intenção de proteger a paz e a segurança internacionais para não se ter uma terceira guerra mundial, mas esse sistema também está dividido dentro dessa Guerra Fria, já que tanto Estados Unidos quanto União Soviética são grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial e vão estar presentes no Conselho Permanente da ONU, que é o chamado Conselho de Segurança. Todas as decisões que os Estados Unidos queria aprovar, a União Soviética vetava e vice-versa. Então, o sistema ONU começa a atuar de forma mais efetiva só com o fim da Guerra Fria, a partir de 1989, em que há a queda do Muro de Berlim. É interessante porque esse contexto histórico desse momento é muito rico. A Argentina vivia a ditadura do Perón, que entrou no poder em 1946. Em 1947, a gente tem a independência da Índia, que parece ser feita de forma tranquila, mas em 48 existe o assassinato do Gandhi, justamente para simbolizar aí uma não aceitação da independência da Índia. Começa-se então, efetivamente, os conflitos entre Palestina e Israel, porque começam a defender a possibilidade da construção de um Estado de Israel no território até então visto como território palestino. Em 49, temos a Revolução Chinesa com Mao Tse-tung, e em 1950 a Guerra das Coreias, Coreia do Norte com Coreia do Sul. Então, o cenário mundial está borbulhando e o Brasil não fica muito longe disso. A gente teve aí um governo de 1930 a 1945 de Getúlio Vargas, de forma ditatorial e impositiva, mas muito conciliatório, tentando conciliar as questões das elites com o operariado, né? Tanto que se dizia que Getúlio Vargas era o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos. Agora, nesse período,
vamos ter novas eleições no Brasil. E a eleição acontece entre Eurico Gaspar Dutra, que era do PSD, o maior partido, e Eduardo Gomes, da UDN. Eurico Gaspar Dutra, ele não era muito popular, ele falava chiando, assim, não era um cara que tinha muito carisma, e muita gente não gostava do Dutra, inclusive os conservadores do Eduardo Gomes. Acontece que o que tinha de bom no Brasil até então eram esses relâmpagos de concessão de direitos que alguns ditadores tinham feito. Então, por isso, muitos gostavam de Getúlio Vargas, que era muito carismático, populista, um grande líder populista e conciliatório. Aí, o que acabou acontecendo foi que Dutra não tinha chance nenhuma, mas Getúlio Vargas fez um discurso apoiando o Eurico Gaspar Dutra, que acabou ganhando por causa do carisma do Getúlio, que tinha sido retirado do poder, mas que ainda mostrava a sua influência política aí nas escolhas do povo brasileiro. No dia 31 de janeiro de 1946, o Eurico Gaspar Dutra então assume e vem também a nova Constituição brasileira, a Constituição de 1946, essa promulgada tentando restabelecer o regime político democrático no Brasil. Por causa disso, acabou a pena de morte. O presidente passou a ter um mandato pré-estabelecido com um prazo de 5 anos e começou a se entender que o acesso à participação política era atribuído a qualquer homem ou mulher que soubesse ler e escrever. Ainda existe uma limitação para os analfabetos para participarem, votarem, participarem politicamente, e essa era uma forma também que as elites tinham de controlar as escolhas populares, porque grande parte da população não conseguia ter acesso ao ensino. Então, os níveis de analfabetismo ainda eram muito altos. A Constituição de 1946, ela então vem de forma promulgada e é considerada uma Constituição de ideologia liberal democrática, porque ela percebia e permitia a existência de direitos individuais e ainda trazia essa percepção da responsabilidade de representação dos líderes políticos. As eleições eram diretas para o legislativo e para o executivo em todas as esferas, então tinha esse caráter representativo muito forte. O voto feminino instituído é ampliado, mas não vão votar nem os analfabetos e nem os soldados. Existia ainda a defesa da liberdade de pensamento, liberdade de expressão, o combate à censura previsto na Constituição, a não ser que fossem espetáculos e diversões públicas, que ainda sofriam muito controle do Estado. Tinha-se ainda liberdade de consciência, liberdade de crença, não existe o estabelecimento de uma religião oficial na Constituição de 46 e, consequência disso, a liberdade para o exercício de cultos religiosos e associação para fins lícitos, né? Entendia-se ainda que existia a inviolabilidade do domicílio, da correspondência, o direito irrestrito à greve e que o Congresso poderia anular o veto presidencial, estabelecendo um maior controle, um maior equilíbrio aí para as relações entre o executivo e o legislativo. A pena de morte, como eu já disse, foi extinta e o mandato do presidente passou a ser de 5 anos. Mas a gente já viu aqui, e a gente já está esperto, que mesmo que a Constituição de 46 se apresente dessa forma, a gente não tem certeza mais, por todos os estudos que a gente fez aqui, se realmente o que a Constituição preconiza será defendido. Essa é uma questão que até hoje nós nos debatemos com ela. Em 1946, quando Eurico Gaspar Dutra assume, o que ele acaba fazendo é uma aliança com os Estados Unidos. E essa aliança com os Estados Unidos e o acirramento da questão da Guerra Fria no mundo fez com que, mesmo que a Constituição pregasse a liberdade política, a não censura, a livre associação de forma pacífica,
houvesse uma perseguição aos chamados comunistas e, inclusive, a criminalização dos partidos que se diziam comunistas. Essa perseguição era para atender aos estadunidenses, que a gente já devia muito dinheiro para eles, então a gente toma uma postura a partir dessa análise e também buscar dinheiro com os estadunidenses para investir aqui na economia. Dutra se preocupava muito com esse desenvolvimento econômico e achava que era o que ele poderia propor e fazer para o povo brasileiro e para a sociedade brasileira. Ele não era tão preocupado com o povo, mas ele pensava em fazer um plano de desenvolvimento, que ficou chamado como Plano SALT. SALT, que significava saúde, alimentação, transporte e energia. Então, a intenção dele, pelo menos teórica, era pegar esse dinheiro com os estadunidenses e investir no Plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Acontece que Dutra investiu mal demais. Sabe como se pegasse dinheiro emprestado e queimasse esse dinheiro? Foi exatamente isso que ele fez. E isso também foi fruto de uma certa imposição e influência dos próprios estadunidenses que começaram a exigir do Dutra que o dinheiro que ele tinha pego emprestado ele gastasse com os produtos que os estadunidenses vendiam. Então, acabou que ele gastou o dinheiro todo brasileiro, deixou o Brasil mais endividado ainda. Inclusive, uma das questões que ele fez, e que na época muitas pessoas aplaudiram, foi a construção do Maracanã. Em 1950, nós tivemos a Copa do Mundo de Futebol no Brasil. E, por isso, foi construído o Maracanã, política do pão e circo, né? Então, as pessoas não tinham pão, não tinham saúde, não tinham moradia, mas se construiu o Maracanã e ele imaginava que essa questão da Copa do Mundo no Brasil seria uma boa cortina de fumaça para mostrar o sucesso da sua gestão como presidente. Na época, não existia ainda televisão no Brasil, ela passa a existir um pouco depois da Copa do Mundo. Então, foi transmitido pelo rádio essa Copa do Mundo de 1950 no Brasil e houve o episódio conhecido como Maracanaço, né? Porque o Brasil perdeu de 2-1, a seleção brasileira perdeu de 2-1 e aí que foi a pá de cal mesmo no governo do Eurico Gaspar Dutra, que ficou conhecido como um presidente que não era popular, não gostavam dele, não tinha condição de atuar intelectualmente, politicamente do jeito que gostariam que ele atuasse e acabou aí com um fiasco representante de todo o governo desse maracanaço com o final da Copa do Mundo. E aí, gente, em 1951 tem novas eleições, porque acaba o governo do Dutra. E quem que volta nas mãos do povo? Quem? Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas volta aí nas mãos do povo e Getúlio Vargas vai exercer o seu cargo de 1951 a agosto de 1954. Eu não quero dar spoilers, mas spoilers históricos não são spoilers, né? A gente sabe aí como acaba esse governo do Getúlio, mas vamos começar primeiro falando sobre qual era o contexto. O contexto continua sendo de Guerra Fria, agora mais complicada ainda, com os Estados Unidos pressionando o Brasil. Então vem a eleição. Os candidatos eram, de novo, Eduardo Gomes, que tinha sido candidato anteriormente, Cristiano Machado e Getúlio Vargas. O presidente Dutra, que tinha sido apoiado por Getúlio, não apoia Getúlio, mas também ter o apoio dele, convenhamos, não era grande coisa assim, porque ele já não era, as pessoas não gostavam tanto dele. O que acaba acontecendo foi que Getúlio se reelege pela sua própria política e, na verdade, se elege pela primeira vez, porque da outra vez a gente viu que ele não foi eleito, mas deu um golpe e assumiu o poder por 15 anos, mas dessa vez a gente diz historicamente que ele volta nos braços do povo, porque ele venceu as eleições e no dia 31 de janeiro de 1951, o presidente do Brasil, agora de forma eleita, passa a ser Getúlio Vargas.
Vargas conseguiu ser eleito porque fez várias alianças políticas. Caso contrário, ele não teria conseguido ser eleito. E ele, por causa disso, por causa dessas alianças políticas, ele tinha que determinar um ministério para poder ajudar ele a fazer essa gestão. Ele não fez o ministério que ele gostaria, ele fez o ministério de acordo com suas alianças políticas, e por isso seu ministério foi bastante conservador, né? E essa postura conservadora que Vargas teve que adotar ao escolher quem seriam aqueles que fariam parte do seu ministério, fez com que ele não conseguisse atuar da forma que gostaria, ou seja, sem tantos limites para o exercício do seu poder. E a nova realidade da Constituição de 46, que estabelecia uma relação de legalidade, de constitucionalismo para o exercício do poder e um maior poder para o legislativo, fez com que Vargas percebesse que realmente nenhum presidente consegue governar sozinho quando temos um sistema constitucional. Além disso, ele tinha um problema sério, porque a inflação estava lá em cima, acima de 10% no ano, né? E por causa disso, os impostos só estavam aumentando para poder tentar estabilizar aí essa relação econômica. Existia uma grande disputa ideológico-política no momento da era Vargas, que era o conflito entre os nacionalistas, que entendiam que se deveria proteger a indústria nacional, que se deveria ter cuidado com qualquer outro estado que pudesse querer influenciar na política brasileira, na economia brasileira, e existiam os liberais, que Vargas não gostava dele e os chamava de entreguistas. Esses liberais eram, em grande parte da elite, que gostaria de ter mais liberdades para explorar economicamente, inclusive os trabalhadores, para poder ter mais lucro, e isso ia muito de encontro àquilo que os Estados Unidos preconizava como política para o Brasil, não necessariamente para o próprio Estados Unidos, coisa que acontece até hoje, né? Nesse sentido, então, o que a gente acaba percebendo é que esse conflito político-ideológico entre nacionalistas e liberais vai fazer com que Vargas não tenha paz no exercício do seu governo. Na economia, a vida estava cada vez mais cara e, mesmo assim, Vargas ainda tenta conciliar a relação da elite com os operários. E o que ele faz? Ele aumenta o salário mínimo, ele dobra o salário mínimo. Quando ele faz isso, o povo aplaude a política de Vargas, mas os grandes empresários, os empresários, vão perceber que a margem de lucro que eles tinham na relação de mais-valia sobre o trabalhador vai ser reduzida. E, evidentemente, então, que ele faz mais inimigos quando aumenta esse salário mínimo. Além disso, quando em 54, ele faz isso em 1954, ele aumenta os salários mínimos, ele se aproxima, então, de uma análise de proteção dos direitos dos trabalhadores. E aí, o que vem de novo? Lembra que a gente falou que isso ia repercutir na história do Brasil, como repercute até hoje? Vem o pensamento lá da época do tenentismo, dizendo que, olha, será que Vargas, aumentando os salários mínimos, concedendo direitos para os trabalhadores, não seria ele um comunista? E aí as pessoas começam a ficar morrendo de medo desse comunismo, de novo, que se apresenta como uma falácia, porque se conceder direitos para um grupo não quer dizer ser comunista, né? Mas tem gente que pensa isso até hoje. E o que se percebeu foi que, diante dessa situação, os coronéis que já não gostavam de Vargas, porque não concordavam com as políticas dele, queriam ter mais poder para poder impor suas vontades, voltam com o pensamento do salvacionismo, de que somente os militares conseguiriam salvar o Brasil da ameaça comunista. Esse salvacionismo, gente, ele é perigosíssimo, porque ele legitima qualquer ação violadora de direitos e violadora
de um Estado constitucional, entendendo-se que a força é a única saída para fugir do que se chama de comunismo, né? Então, é como se nós estivéssemos abrindo mão das nossas liberdades, dos nossos direitos, em função do medo de uma ameaça que as pessoas nem entendiam o que era. Em fevereiro de 1954, houve um manifesto de 82 coronéis contra Getúlio Vargas. Em abril de 1954, em função desse manifesto, foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI de investigação sobre corrupção contra Getúlio Vargas. Ele acabou sendo inocentado, mas o desgaste dele político estava grande demais e ele não estava acostumado muito com isso, né? E aí, em agosto de 54, vou contar a história oficial, tá? O chefe de segurança, segundo a história oficial, vou contar a história oficial e a história oficiosa, que depois foi averiguada com novas investigações sobre esse episódio histórico. Mas em agosto de 1954, segundo a história oficial, o chefe de segurança de Getúlio, que era Gregório Fortunato, contratou 2 funcionários, o Climério e o Altino, para matar um grande inimigo de Getúlio Vargas. Quem que era esse inimigo? Carlos Lacerda. Então, segundo a história oficial, o chefe de segurança do Getúlio, o Gregório Fortunato, contratou esses 2 capangas, o Climério e o Alcino, para poderem matar Carlos Lacerda. No dia 5 de agosto de 1954, supostamente aconteceu essa tentativa de assassinato. Na tentativa de assassinato, quando eles foram atirar no Carlos Lacerda, o segurança do Carlos Lacerda pulou na frente, salvou ele e morreu. Depois deram outro tiro e acabaram acertando o pé dele e acabaram fugindo. A versão oficial veio da aeronáutica, que na época foi aquela que investigou os fatos, porque o segurança era um major da aeronáutica e por isso eles justificaram que era a aeronáutica que tinha que fazer essa investigação. Acontece que, apesar dessa versão oficial, que poderia ser vista como verossímil, poderia ser possível, não estou falando que ninguém é santo, existem alguns indícios que nos fazem questionar, não nós, mas os historiadores questionam essa versão oficial. Por quê? Porque os eventos de agosto de 54 foram averiguados 23 anos depois. E 23 anos depois, o Alcino, que era um desses capangas que estava envolvido nessa situação, revelou que não foi isso, que ele foi obrigado a dar essas versões dos fatos. Que ele não foi lá para poder matar o Carlos Lacerda, mas sim para investigar o que o Lacerda estava fazendo. E ele ainda fala assim, olha, seria muita loucura a gente ir lá matar o Carlos Lacerda, porque obviamente todo mundo ia descobrir o que aconteceu. A gente não conseguiria sair impune e isso seria ligado a Getúlio facilmente, né? Mas ele disse que ele foi forçado a falar aquilo e 23 anos depois ele vai e conta a verdade. O que ele diz é que quando ele estava chegando perto, ele foi rendido por esse major, que ele ouviu um tiro, que acabou acertando o major, deve ter sido o Climério que atirou, e ele deu mais 2 tiros e saiu correndo e não sabe mais o que aconteceu. Ainda tem outras questões, porque, segundo a versão oficial, Carlos Lacerda levou um tiro no pé. Mas olha a foto do Carlos Lacerda ferido posteriormente, depois de ter sido atendido no hospital. Gente, presta atenção, quem leva um tiro no pé tem o pé engessado? Então, isso leva a questionamentos que são feitos pelos historiadores. Além disso, os documentos do Carlos Lacerda que registraram a entrada dele no hospital e falaram o que aconteceu com ele, sumiram. Então, nunca conseguiram ter acesso a esses documentos para verificar as versões dos fatos. E, além disso, Carlos Lacerda não deixou que investigassem a arma dele. Por que ele não deixou que investigassem a arma dele?
Nunca saberemos, mas essas perguntas são fundamentais para a gente ficar com uma pulguinha aí atrás da orelha por causa dessa versão oficial contada. O que acabou acontecendo foi que esse episódio, esse bafão todo aí com Carlos Lacerda, fez com que Getúlio Vargas sofresse mais ainda, porque ele estava no final mais para o final do governo dele, ele estava com a imagem muito prejudicada, muito questionado, colocado como um comunista por causa da sua aproximação de concessão de direitos trabalhistas, e o que acabou acontecendo foi que ele deu fim à sua segurança pessoal com Gregório Fortunato. E ainda teve mais um bafão com Gregório Fortunato. Por quê? Porque eles acusaram o Gregório de ser corrupto, porque ele comprou do filho do Getúlio Vargas uma mansão, um casarão, que pelo salário dele não era para ele ter condições de comprar. O Getúlio, já muito nervoso, ficou aguardando o filho dele chegar de viagem para poder verificar os fatos. Meu filho, você vendeu essa casa para o Gregório, ele nunca teria condições de comprar. E o filho falou, eu achei que ele teria. E ficou. Diante dessa situação, todos ficaram questionando de onde o Gregório teria arrumado dinheiro para comprar essa casa do filho do Getúlio Vargas e por que ele teria essa casa. Isso prejudicou ainda mais a imagem de Getúlio. Diante de todos esses acontecimentos, no dia 22 de agosto de 1954, ele reuniu os coronéis, os brigadeiros, no dia 22 de janeiro, os coronéis e os brigadeiros se uniram contra Getúlio. Então, eles fizeram uma aliança militar de coronéis e brigadeiros contra Getúlio. Getúlio desesperou. Do dia 23 para o dia 24, na madrugada do dia 23 para o dia 24 de agosto, Getúlio, então, fez uma reunião com os ministros para poder pensar o que ele poderia fazer para salvar o seu governo, para melhorar a sua imagem e resolver todas essas questões. A reunião ficou tão acalorada que no final a família dele estava participando da reunião, todo mundo que estava presente começou a discutir. E aí, ao final, eles não sabiam o que iam fazer. Mas Getúlio acabou resolvendo, então, que diante da imagem dele, ele pediria uma licença para os militares. Ao invés de renunciar, ele pediria uma licença, uma espécie de férias, para ele melhorar a sua imagem e depois retornar. Os militares não aceitaram a sua licença e falaram, a gente quer a sua renúncia. Você não tem mais condição de governar o Brasil. Nessa mesma data, de 7 a 8 horas da manhã, aproximadamente, Getúlio falou, não, pessoal, fica tranquilo, que eu vou resolver tudo, eu vou pensar, vamos descansar, vamos dormir, que tudo vai ser resolvido. Por causa disso, ele dispensou seus empregados, dispensou os ministros, todas as pessoas, se recolheu no próprio quarto e acabou que, no dia 22 de agosto de 54, ele se matou dando um tiro no próprio peito. Segundo a versão oficial também que pode ser romanceada, a filha Alzira dele disse que ainda entrou no quarto onde ele se matou, o viu com vida, que ele teria olhado para ela, sorrido com a sua presença e feito uma última despedida com um olhar feliz de um pai despedindo da filha. Acontece que essa história toda e essas questões todas fizeram com que houvesse uma comoção popular gigantesca diante da morte de Getúlio Vargas. E os inimigos de Getúlio começaram a ter medo, inclusive pela própria vida, quando Getúlio se matou, porque o povo sofreu muito com a morte de Getúlio, já que antes na história do Brasil, mesmo sendo um ditador, nunca nenhum político tinha concedido direitos para o povo. A comoção popular foi tão grande que os seus inimigos tiveram que esconder. Inclusive Carlos Lacerda, que era considerado o maior inimigo, ele se escondeu com medo do que poderia acontecer com ele. Na carta de Getúlio, no final da carta, ele fala: lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo.
Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, Getúlio termina a sua vida e termina o seu mandato dessa forma. Bom, continuando aí essa história, com o fim desse governo, do segundo governo de Getúlio, que acaba tragicamente com a sua morte, a gente tem um período da história que é um pouco nebuloso, que vai ser esse ano de transição aí do final de 1954 e o ano de 1955. Porque nesse período nós tivemos 3 presidentes diferentes: Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. O contexto mundial ainda era o mesmo, mas mais exacerbado, de Guerra Fria, e o Brasil na crise com o sofrimento popular pela morte de Getúlio e pela crise institucional de organização de poder. O que se entendia, evidentemente, é que se o presidente morreu, quem assume? O vice-presidente. Nesse caso, inclusive, a Constituição de 46 estabelecia que o vice-presidente tinha uma eleição apartada para ele. Então, Café Filho, que era o vice-presidente, ele legitimamente exerceria o cargo de presidente porque ele foi eleito para ser vice-presidente. Getúlio não gostava muito do Café Filho, então tinha essa dificuldade, né? Porque muitos sabiam que não era a escolha política de Getúlio Vargas. Mas ele tinha feito a concessão de aceitar o Café Filho para conseguir ser eleito. Aí, com a morte de Getúlio, que foi em agosto de 54, o que precisava era que o vice-presidente assumisse para terminar o mandato de Getúlio e posteriormente ter novas eleições. De agosto, o que acabou acontecendo foi que o Café Filho, ele ficou de agosto de 54 a novembro de 55 no poder. O que ele fez, professora? Como que ele atuou? Ele não fez muita coisa, não. Mas acontece que no dia 9 de novembro de 55, o Café Filho resolve que não quer mais ficar, porque ele passa a ter uns problemas de saúde, e ele resolve que ele quer sair. Quando sai o vice-presidente, quem assumiria seria o presidente da Câmara dos Deputados, e foi isso que aconteceu. Carlos Luz era presidente da Câmara dos Deputados e assume a presidência da República, que tem até em Belo Horizonte, né? Avenida Carlos Luz, é do Carlos Luz que assumiu nesse período. Ele governou por 3 dias para o mandato terminar. JK já tinha sido eleito, Juscelino Kubitschek já tinha sido eleito, só estava esperando dar o momento de assumir aí o cargo. E aí o que aconteceu foi que mesmo Juscelino tendo sido eleito para assumir em 1956, os militares estavam ensaiando tomar o poder porque eles não gostavam de JK. Aí olha para vocês verem que loucura, o ministro da Guerra, que era um militar, mas que não era a favor dos militares tomarem o poder, que era o Henrique Teixeira Lott, ele era a favor de JK e contra os militares, ele percebeu essa ameaça e deu um golpe no dia começou, né, a perceber essa ameaça, veio o movimento do dia 11 de setembro, e aí ele deu um golpe contra a possibilidade de acontecer um golpe. Como ele percebeu que a possibilidade de um golpe militar que não permitiria que Juscelino Kubitschek assumisse o poder era grande, o que ele faz é que ele dá um golpe contra a possibilidade de golpe. E aí Carlos Luz é retirado à força do poder e entra numa crise. Por quê? Porque Café Filho já tinha melhorado da saúde e queria voltar. Ele era o vice-presidente, ele teria essa legitimidade. E o Nereu Ramos, que era talvez uma possibilidade, assume que era o presidente do Senado. Para que o Nereu Ramos assume com o apoio do Henrique Teixeira Lott, que era o ministro da Guerra? Para poder assegurar que não aconteceria um golpe militar
e para poder se certificar de que JK conseguiria, então, assumir o poder no momento adequado. Para fazer isso, o que Nereu Ramos faz? Qual que é o instituto mais queridinho dos presidentes que querem impor o poder? Ele inicia um estado de sítio. E aí ele inicia esse estado de sítio, olha, o golpe para evitar o golpe. Inicia um estado de sítio para assegurar a posse do a posse do JK no ano seguinte. E isso acaba dando certo. Juscelino Kubitschek assume e vai ser presidente do Brasil de 1950 a 1961. No contexto mundial, é parecido, mas piorado. Sempre pensem assim. Guerra Fria acirrada, Estados Unidos cada vez mais pressionando o Brasil para assumir a postura de estar ao lado do Brasil. A crise política gigantesca que se mantém aí com a morte de Getúlio Vargas. Mas, apesar disso, ideologicamente, é esse período que é chamado o período dos anos dourados. Porque, apesar de toda a crítica, o brasileiro ainda acreditava em dias melhores, que o Brasil ia melhorar. Pelo menos é o que contam, né? Nas eleições, como que JK foi eleito? JK era do PSD e ele competiu com o general Juarez Távoras, da UDN. No dia 31 de janeiro de 56, começou o mandato de 5 anos do JK, né? Com a Guerra Fria acirrada, e muitos diziam assim, olha, por que JK foi eleito? Muitos falavam, inclusive Tancredo Neves, que na época já fazia parte da relação política, vai falar, a bala que matou o Getúlio elegeu o JK. Dizendo que essa necessidade de políticos populistas que fez com que o JK fosse eleito. O governo de JK teve sucesso? Muitos dizem que sim, que o JK teve, dentro das possibilidades da época, sucesso em seu governo. Ele conseguiu isso porque ele fez muitos acordos políticos com grupos distintos e que pensavam de formas diferentes. Ele tentou fazer acordo com as elites rurais e elites urbanas. Com o governo, ele conseguiu estabelecer, por causa disso, um governo relativamente estável, que era muito do que o Brasil precisava, e estabeleceu uma forma de administração paralela, que teoricamente não ia contra a Constituição, mas que facilitava para ele aprovar as obras que ele queria fazer e as coisas que ele queria cumprir. Ele estabelece um plano de metas, objetivos que ele queria cumprir. E um dos principais desses objetivos foi a mudança da capital do Brasil. Inclusive, então, ele vai construir Brasília em 5 anos e vai entregar Brasília como a nova capital brasileira. As áreas de desenvolvimento que ele planejava no plano de metas era energia. Aí ele faz o desenvolvimento da energia elétrica, mais contundente, energia nuclear, carvão mineral e petróleo. Ele queria também melhorar a questão dos transportes, construindo ferrovias, melhorando a questão aeroviária, marinha mercante e rodovias. Acabou que ele priorizou as rodovias, que inclusive também era o interesse dos Estados Unidos, que nós priorizássemos as rodovias para depois comprar os carros estadunidenses, né, que seriam vendidos para nós. Tinha um outro plano em relação à alimentação, mas que não deu certo porque a produção do trigo, inclusive, diminuiu. Na relação da indústria de base, também se desenvolveu muito a questão do aço, da borracha, alumínio e automóveis, e a educação também, que era outra área, não deu tão certo. Muitos falam que ele teve sucesso e muitos criticam, que vocês devem perceber que as principais áreas que não deram certo eram áreas que atingiam diretamente direitos sociais, né, como alimentação e educação. Mas ele ficou conhecido como aquele que desenvolveu o Brasil 50 anos em 5, que era a síntese do interesse do governo dele. O pensamento desenvolvimentista, gente, era muito importante nessa época, mas teve um preço muito alto para o Brasil,
Porque para fazer tudo isso, o que acabou acontecendo? Ele acabou endividando muito o Brasil. E aí, no fim do governo do JK, a gente tem, então, a eleição do próximo presidente, que vai governar por menos de um ano, que foi Jânio Quadros. Jânio Quadros tem no seu governo um maior acirramento como contexto mundial da Guerra Fria, porque a gente tem, inclusive, em 1959, a Revolução Cubana, que fez com que os Estados Unidos pressionassem mais ainda o Brasil, com medo do que poderia acontecer se o Brasil se aliasse à União Soviética. O Brasil, então, começa realmente a perceber como que ele é diretamente afetado por essa relação da Guerra Fria, e a inflação vinha aumentando e a dívida externa aumentando de forma galopante. As eleições aconteceram no ano de 1960. E Jânio Quadros era de um partido pequeno, PTN, mas foi eleito com recorde de votos, porque ele era muito populista e tentava aí, acabou tendo votos tanto dos pobres quanto dos ricos. Ele era bastante panfletário, usava muita publicidade ao seu favor para poder ser eleito. Agora, propostas mesmo e o que o Jânio Quadros ia fazer, ninguém soube realmente, né? Ele não conseguiu agradar todo mundo. Nas eleições, em 1960, o slogan dele era varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira. Com esse discurso que a gente vê copiado até hoje, de que eu vou acabar com a corrupção e eu vou tirar tais pessoas do poder, aqueles que são políticos antigos, mas que quando a pessoa assume o governo, foi o que aconteceu com Jânio Quadros, não se tinha ideia do que ele ia fazer. E realmente ele não fez nada, ele continuou com essa relação. Ele acabou estabelecendo um governo, mesmo curto, que era extremamente rude e áspero com o povo, porque ele não fez o que ele prometeu, ele era confuso, extremamente despreparado, e acabou que o povo sofreu muito com isso. O governo pediu dinheiro para o FMI, que exigiu várias condições para poder emprestar dinheiro para o Brasil naquela época, como reduzir a linha de crédito, dificultar empréstimos dentro do Brasil e também desvalorizar a moeda nacional, o que fez o povo sofrer mais ainda, né? O FMI falou, eu te empresto dinheiro, desde que você reduza a sua linha de crédito e desvalorize a moeda nacional. Na política externa tinha um problema sério, que ele achou que essa história de Guerra Fria não ia afetar ele muito. Ele não estava percebendo que a Revolução Cubana tinha acontecido, que a gente ia sofrer mais pressões dos Estados Unidos. Ele achou que ele conseguiria fazer missões diplomáticas com jogo duplo. E aí o que ele fez? No auge dessa confusão toda, ele manda o vice-presidente dele, que era o João Goulart, para a China, para poder negociar com o governo chinês, e ele fazendo de conta aqui, pegando dinheiro emprestado com o FMI, que estava tudo bem com os Estados Unidos. Tiveram algumas questões que ainda fizeram ele ser mais questionado. No dia 18 de agosto de 1961, ele vai dar uma condecoração para Che Guevara, que faz com que comece a se questionar se esse governo não era comunista. Já tinha essa discussão, eu não estou falando que isso é real, mas já tinha essa discussão histórica da relação militar com o entreguismo e com essa percepção do salvacionismo contra a ameaça comunista. Aí vai lá Jânio Quadros e condecora Che Guevara. E aí, no dia 25 de agosto de 61, ele, muito pressionado, renuncia. E diz assim, que ele acusa que as forças terríveis fizeram com que ele renunciasse. Dizem na boca pequena, né, que aí são pessoas da época que relatam isso, que quando Jânio renuncia, ele achou que o Congresso Nacional ia pedir para ele voltar, que ele tinha essa crença que o Congresso não ia aceitar a renúncia dele. E aí, rapidinho, o Congresso aceitou a renúncia dele, e aí veio um problema sério. Por quê? João Goulart, que era o vice de Jânio Quadros, estava lá na China,
negociando, fazendo esse jogo duplo. E aí, nesse contexto de Guerra Fria acirrada, com toda essa dificuldade, começou a dúvida: será que o João Goulart, o Jango, ia assumir? Ou será que a gente teria novas eleições ou até mesmo os militares tomariam o poder? O que começou a se questionar, inclusive, foi que será que João Goulart realmente tinha legitimidade para assumir esse poder? Entendeu-se, teoricamente, juridicamente, que sim. Porque, de novo, o vice-presidente João Goulart foi eleito em separado para ser vice-presidente. Então, ele foi eleito pelo povo. E aí, com esse impasse todo, que durou do dia 25 de agosto até 7 de setembro, no final das contas, eles aceitaram que João Goulart assumisse. Mas o que fizeram? Quando o Jango assume, eles fazem uma emenda constitucional que institui na Constituição de 46 o parlamentarismo. Para fazer o quê? Para fazer com que João Goulart não tivesse poderes centralizados para a gestão de Estado. Ou seja, João Goulart seria o presidente, mas Tancredo Neves, que depois vai aparecer de novo na nossa história, se tornou o primeiro-ministro do Brasil. E aí o grande medo era: João Goulart é alinhado com Cuba, ele foi lá para a China, está negociando de forma arbitrária, então vamos reduzir o poder dele. No sistema parlamentarista, a gente vai ter nas repúblicas parlamentaristas, como foi o caso que foi determinado nesse momento, o presidente da república, o Jango, ele era o chefe de Estado, representava o Brasil como Estado nas relações internacionais, e o Tancredo Neves, como primeiro-ministro, ele era aquele grande responsável pela administração pública federal. Então, tudo que o Jango queria aprovar, ele dependia demais do parlamento, dependia do primeiro-ministro, né? E aí, no ano de 62, o governo de João Goulart foi feito através desse sistema parlamentarista. A inflação estava muito alta nesse momento e a economia não melhora. Muitos não gostavam do João Goulart, questionavam e criticavam ele politicamente. O PSD, que era o maior partido da época, por enquanto ainda apoiava ele, por isso ele conseguiu assumir, mas a inflação nesse momento já estava mais de 40% ao ano. E a dívida externa, que vinha sendo acumulada dos presidentes anteriores, já estava em torno de 3 bilhões de dólares. O que ele faz? Ele tenta uma renegociação com os Estados Unidos. Vocês acham que os Estados Unidos aceitou? Claro que não, né? Já que os Estados Unidos era aquele que fomentava ideologicamente e economicamente esse discurso de que João Goulart era comunista e de que, por isso, ele não deveria assumir o poder. Então, tudo que eles pudessem fazer para ele não ter sucesso, eles fariam. Né? E aí, o que ele faz? Diante desse impasse, ele chama um grupo de intelectuais para poder ajudar ele e tentar achar uma saída para o Brasil. Esses intelectuais, eles falam que o Brasil não deu certo ainda, porque o Brasil tem que passar por uma série de reformas que os outros países já desenvolvidos tinham passado e que o Brasil estava atrasado, que não tinha passado ainda por essas reformas. Essas reformas ficaram sendo chamadas de reformas de base. O que elas envolviam? Uma reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária e tributária, reforma universitária e reforma eleitoral. Então, teoricamente, existia um plano de reformas de base que ia reestruturar o Brasil. Só que o que vocês acham? O parlamentarismo fez com que isso não fosse possível, porque o parlamento que não apoiava o Jango acabou barrando todas essas reformas. E aí o que acabou acontecendo foi que, diante também do plano dessas reformas de base, a elite se sentiu ameaçada. Porque como assim as pessoas iam ter reforma agrária, isso parecia algo comunista, como que elas poderiam passar a ter direito de estudar, isso também era visto como uma ameaça comunista.
E aí as elites vão se unir contra João Goulart, contra aquilo que eles chamam que é o mal, o grande mal vermelho. De novo, né, gente, usando essa ideologia aí comunista como se fosse um perigo que não se justificava, mas trazendo esse salvacionismo da força diante da ameaça comunista. Os anos de 1961 e 1962 foram particularmente difíceis para João Goulart, porque ele não conseguia fazer nada. E aí, no dia 6 de janeiro de 1963, foi feito um plebiscito para questionar: o povo quer realmente parlamentarismo ou presidencialismo? E aí o povo decide que deseja o presidencialismo. Começa então em 63, em janeiro de 63, a fase popular do governo de João Goulart, porque aí ele vai conseguir ter mais autonomia para exercer o seu poder de presidente, porque não vai ter mais primeiro-ministro. Esse governo popular do Jango, ele é uma luta constante para aplicar essas reformas de base. Mas, mesmo assim, ele começa pela reforma agrária e a Câmara dos Deputados nega a reforma agrária, não aceita. Todas as pautas sociais, elas eram questionadas. O que ele consegue fazer é determinar os benefícios da Previdência Social também para os trabalhadores do campo, porque a Previdência até então beneficiava só os trabalhadores urbanos. E, evidentemente, que as elites, principalmente a elite da agroindústria, não gostou nada dessa determinação. Um ponto que foi seríssimo que ele fez foi que, para proteger a indústria nacional e a manutenção dos recursos ganhos aqui dentro, o que ele fez? Ele limitou a remessa de lucros para o exterior. E aí as grandes elites, eu não estou falando de microempresário, não, eles não importam, né? Pelo menos nesse pensamento autoritário de poder. Mas as grandes elites, elas ficaram com ódio de João Goulart quando ele limitou essa remessa de lucros para o exterior. E aí, o que aconteceu foi que ele começa a ver que ele não tem apoio nenhum e ele começa a fazer uma série de discursos populares, que ele fala: se eu não tenho apoio de partido político nenhum, de elite nenhuma, eu vou tentar ter apoio do povo em cima dessas reformas de base que eu estou propondo. Ele faz vários discursos. O PSD, que estava do lado dele, era o maior partido da época, se posiciona contra ele. E aí é nesse momento que tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e que vai se posicionar contra o governo de João Goulart para manter, né, a idade, aí é a classe média e a elite se manifestando conjuntamente para manter aquele status quo de classe social. E João Goulart se apresentou, por causa de todas essas situações de proibição de envio de lucro para o exterior e de busca das reformas de base, como uma ameaça para a manutenção desse status quo das classes sociais. E aí foi a classe média, as elites, os partidos políticos, principalmente o PSD, que era o maior partido político, e os militares contra ele. Nesse contexto todo, de abril de 1964, em abril de 1964, a gente então vai ter o golpe civil-militar. Mas isso é assunto para a próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Até mais. Beijão. Tchauzinho.